Irmãos e irmãs, paz e bem. A palavra de Deus inicialmente foi transmitida de forma oral, depois passou a ser escrita por autores inspirados pelo próprio Deus. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos saber de que forma a palavra de Deus chegou até nós. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não ficaram na expressão oral por muito tempo, pois logo foi escrita. O processo foi longo e teve início com a incisão na pedra e as inscrições na argila, e por muitos séculos foram fixados em manuscritos. A Bíblia é a palavra escrita onde Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo através dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. A história do povo de Deus começa com um chamado dirigido a Abraão a deixar a sua própria pátria e uma promessa: farei de ti um grande povo. No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés. O Sinai é o cenário onde foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. Os acontecimentos com o povo de Abraão se desenvolveram por décadas e tiveram como ambiente principal o deserto. A palavra de Deus, Shema Israel, quer dizer: escuta Israel, faz silêncio, ouve o deserto, ouve a voz de Deus. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto. Deus deu a sua palavra, se revelou em um ambiente que não pertence a ninguém, quis falar em um ambiente misterioso, confiou 10 palavras a Moisés. A tradição diz que a voz de Deus era como um fogo, voava no ar e depois incidia na pedra. Sabemos que os ciclos narrativos presentes no texto bíblico escrito primeiro passaram por uma fase de transmissão oral. Isto é perceptível. Podemos estar certos, através dos textos bíblicos, que existem ainda os recursos literários que facilitam a memorização e que pertencem ainda hoje à tradição judaica. Os primeiros 5 livros da Bíblia compõem o que os hebreus consideram central para a sua experiência religiosa, a Torá. Na Bíblia cristã, estes 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rolos: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, sabiamente organizou para que o Novo estivesse escondido no Antigo e o Antigo se tornasse claro no Novo. Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diversos modos através dos profetas, ultimamente nestes dias falou através do Filho. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia e por escribas de Jerusalém. Os seus discípulos nos transmitiram o testemunho da sua vida através do Evangelho. Desde o 2º século, a tradição da Igreja atribui os Evangelhos a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros 3 evangelhos são tidos como sinóticos porque símiles entre eles. A doutrina de Jesus ganhou forma nos outros livros do Novo Testamento, nas cartas de São Paulo e dos outros autores sagrados e no Apocalipse. Estes escritos contêm a reflexão dos primeiros cristãos sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com seus escritos e principalmente com a vida, alarga os confins da igreja com todos os povos. E Jesus usou uma maravilhosa forma de comunicação, de modo que se pudesse, além de escutar, ver. Falou do pastor que tinha perdido a sua ovelha, do semeador que tinha semeado a semente em diferentes terrenos, do filho pródigo que estava afastado de casa. E os ouvintes entendiam imediatamente que se tratava deles, ovelhas perdidas, sementes que deveria frutificar, filhos procurados pelo amor do Pai. Tradição oral e escrita se entrelaçam na história de Israel, na história do povo de Deus. Histórias passadas contadas de pai para filho.
A Bíblia é um mundo sem confins também para a pesquisa, história e lei, ciência e oração. Segundo o cânone católico, a Bíblia é composta por 73 livros, escritos em um arco de 15 séculos. A Bíblia, este complexo de livros, tem dois autores, o autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, à faculdade executiva. Os escritores depois colocaram por escrito a palavra com seu gênero literário. Com palavras e fatos depois vêm, por assim dizer, cristalizados, assinados na escrita e constituem o que nós chamamos a Bíblia. Como homem de fé, eu penso que, sem dúvida, tivemos a assistência da providência que não permitiu que os textos da fé se perdessem. Não existe mais nenhum texto original escrito pelas mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, é possível encontrar ainda hoje cópias muito próximas aos originais. Por exemplo, as reproduções que podem ser admiradas na Biblioteca Vaticana ou em Jerusalém, no Estúdio Bíblico Franciscano, ou mesmo na Associação Bíblica em Jerusalém. A Vulgata, a primeira tradução completa em língua latina da Bíblia, representa o esforço mais exigente enfrentado por São Jerônimo. Em 382, a pedido do Papa Dámaso, ele enfrentou a tarefa de rever a tradução dos evangelhos e, sucessivamente, em 390, passou ao Antigo Testamento em hebraico, concluindo a obra em mais ou menos 23 anos. Em Belém, ao lado da primeira e mais famosa gruta, a da Natividade, tem uma pequena gruta que se chama o Sepulcro de São Jerônimo. Na realidade, o corpo do santo não está mais aqui. Estamos diante do sepulcro. O corpo foi transportado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra e não está mais no lugar onde foi colocado no início. Porém, o túmulo sempre foi uma memória importante para os cristãos, pela importância de São Jerônimo para todo o mundo cristão. O tradutor da Bíblia em latim, a mais famosa tradução, talvez nunca feita da Bíblia, a Vulgata, traduzida diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Da Gruta de São Jerônimo, em Belém, nós voltamos aqui no deserto, onde estão as grutas de Qumran, com as maiores descobertas arqueológicas do século XX. Os manuscritos de Qumran, ou do Mar Morto, é uma das descobertas mais extraordinárias na história da arqueologia. Na costa noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, se encontram ruínas que os árabes chamam Khirbet Qumran, as ruínas de pedra. E foi nesta paisagem fascinante que, na primavera de 1947, um beduíno descobriu o que hoje é chamada de Gruta Número 1. Dentro dela, uma série de vasos de barro contendo manuscritos envolvidos em linho. Começou desta forma uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. A importância de Qumran é especialmente por aquilo que foi encontrado aqui. Foram encontradas ruínas e restos arqueológicos de um grande complexo, onde é suposto ter vivido a comunidade dos essênios. Mas de relevância ainda mais importante são as cavernas que foram encontradas nesta área. Nessas cavernas foram encontrados os restos de manuscritos muito significativos. Mais da metade dos documentos encontrados são bíblicos, e o mais importante é o livro de Isaías, quase inteiramente preservado, faltando somente pouquíssimas palavras. Ele foi escrito em hebraico no 2º século antes de Cristo e foi encontrado aqui. Depois encontraram os restos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. No sítio de Qumran é possível ver uma cópia do livro de Isaías, como também no Museu do Livro em Jerusalém. Por muitos séculos, a Bíblia foi fixada em manuscritos. Os primeiros textos bíblicos foram fixados em rolos de papiro. A invenção do papiro como suporte para a escrita é mérito dos antigos egípcios, que se serviram de uma planta que nasce, cresce e se desenvolve às margens do rio Nilo, o papiro.
Da questa pianta ricavavano le fibre. Da mesma planta, tiravam as fibras vegetais que, colocadas uma após a outra, depois de um adequado tratamento, formavam uma folha sobre a qual se podia escrever. Esta folha tinha um custo muito baixo, porque era produzida de uma planta muito comum. Se podia conservar e preparar em rolos, ou podia ainda ser ligada juntas, folha a folha, em forma de um pequeno livro ou códice. Rolo e códice foram as formas mais comuns em que se conservaram também os textos bíblicos, que pela primeira vez começaram a chegar a muitas pessoas, porque eram econômicos. A pergamena fu il passo successivo. Il nome Pergamena deriva dalla città di Pérgamo. O pergaminho foi o passo sucessivo. O nome Pergamena deriva da cidade de Pérgamo, que não se encontra no Egito, mas na Ásia Menor, na atual Turquia. Naquele tempo era de cultura grega. Foram os gregos de Pérgamo que desenvolveram o uso da pergamena. A pergamena é feita com pele de um animal, de uma ovelha, de cabra ou mesmo de uma gazela, tratada em maneira muito sutil, lixada, se tornava um ótimo suporte para a escritura. A pergamena era mais cara que o papiro, mas também muito mais duradoura. Por esse motivo é mais fácil encontrar folhas melhor conservadas em pergaminho do que em papiro. O maior desenvolvimento e difusão do livro, e particularmente da Bíblia, foram devido às invenções da estampa, ou seja, a prensa, que no lugar da escritura à mão, deu lugar aos caracteres já preparados. Gutenberg, em 1454, imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como Bíblia a 42 linhas e que tinha divisão somente em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, ela chegou até os nossos dias e continua a ser o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Conhecer a história da Palavra de Deus desde o Antigo Testamento até Jesus Cristo fortalece e inspira a nossa caminhada na fé cristã. Até a próxima semana.